A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua família. Eu venho trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Hoje o tema que Deus ministra no meu coração é sobre o casamento e sobre o divórcio. Aleluia. Então eu falo de casamento cristão, casamento evangélico, casamento segundo os mandamentos de Deus e não segundo os mandamentos do homem. Então tome cuidado para você não vir falar coisa nos comentários, porque você vai se levantar contra a palavra de Deus, porque eu vou trazer prova aqui na Bíblia, e isso pode trazer consequência para a tua vida. Então, talvez você é cristão ou cristã, está passando por uma batalha no meio do seu casamento, o seu marido foi embora, o seu marido te traiu, a sua esposa foi embora, a sua esposa te traiu, e talvez você até mesmo já se divorciaram, né? E você talvez está se perguntando: Mateus, eu me divorciei por causa da traição, houve o adultério. Mateus, eu posso casar novamente? A palavra de Deus para você está em 1 Coríntios capítulo de número 7, a qual o apóstolo Paulo ele recebe o mandamento do Senhor, a qual o apóstolo Paulo diz: aos casados digo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe, que o homem não deixe a sua mulher, e que a mulher não se separe do seu marido. Se porém se separar, fique solteira ou se reconcilie com o marido. Ou seja, Deus não é a favor do divórcio, Deus não é a favor da separação, mas isso acontece por causa da dureza do vosso coração, conforme está escrito em Mateus capítulo 19, aonde os fariseus dizem: por que é lícito que a mulher, que o homem dá carta de divórcio para a mulher? E Jesus ele disse assim: não, no princípio não foi assim, porque no princípio Deus criou macho e fêmea, aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Os fariseus novamente tentam Jesus e dizem: então por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração, diz o nosso Senhor Jesus Cristo a resposta para ele. A Bíblia diz em Malaquias que Deus abomina o repúdio, Deus odeia o divórcio. Aleluia. Deus ele permite o divórcio, mas por causa da dureza do vosso coração. Mas a vontade de Deus não é o divórcio. A vontade de Deus é o perdão, mesmo havendo traição. A vontade de Deus é a reconciliação, mesmo havendo a traição, mesmo havendo o abandono. Mateus, mas eu já perdoei, já falei com ele, já falei com ela, ele não quer. A única coisa que Deus manda eu te dizer nesta hora é para você dobrar o seu joelho, é para você falar com Deus, apresentar diante dele a tua causa, o teu casamento, e você permanecer na palavra, permanecer na doutrina. Se Deus está falando que aos casados não pode se separar, e se separar que fique solteiro, você vai ter a coragem de quebrar esta palavra, de desobedecer essa palavra, de quebrar esse princípio, sendo que a própria palavra de Deus já está dizendo tudo, já está resumindo tudo. Deus é a favor do perdão. Mateus ele me traiu uma vez, me traiu duas vezes. Mateus ela me traiu duas, três. A Bíblia diz: perdoai uns aos outros até 70 vezes 7. Aquele que não perdoa, Deus não perdoará ele. Ei, quem não perdoa não tem o amor de Deus no coração. Então esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Lute até o fim. Lute pelo teu casamento, obedeça a palavra de Deus, sabe por quê? Porque mesmo, aleluia, você estando passando por esse processo, por essa perca, o importante é você obedecer a palavra de Deus, o importante é você estar no princípio de Deus, porque não é o casamento que vai te dar entrada ao céu, é a palavra de Deus. Então obedeça a palavra, não importa o que vão falar, obedeça a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque muitos ensinos humanos estão falando para aí que o cristão pode sim casar novamente por causa da traição. Vai, pode ser aprovado na terra, pode ser assinado pelo homem, mas por Deus não, irmão. A palavra de Deus não muda. A única exceção para o segundo casamento está em Romanos capítulo de número 7. Somente a morte de um dos dois pode abrir a exceção para um novo casamento, para um segundo casamento. Receba porque é forte.